Fala, Diogo, tudo bem? Fala, Ranger. Opa. Como é que vocês estão? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Parabéns pela vitória e parabéns pela classificação. Por isso, até sobre isso que eu queria perguntar para vocês. Acho que, enfim, eu queria a opinião dos dois, né, para ter uma formação melhor, né, tanto de treinador quanto de jogador. Mas qual que é a ideia agora para o Flamengo nessas últimas duas partidas já garantido nos playoffs? Vocês ainda vão continuar jogando 100% para garantir a segunda colocação? Ou o Flamengo já pode testar outras possibilidades, outros recursos que vocês vinham estudando antes, só que não poderia testar antes por conta que ainda não estavam garantidos na próxima fase? Quer responder primeiro? Pode ser. Na minha visão, o nosso time operava de um jeito muito específico com o Lucy e a gente mudou completamente, né, agora com a entrada do Jojo. As semanas que se passaram treinando com o Jojo, eu acho que a gente testou muita coisa diferente para ver o que funcionava com o nosso time e o que a gente jogou hoje é uma delas, né, com carry top e tal. Então, assim, na minha opinião, acho que continuar testando coisa diferente é o melhor. O seed não muda tanto, na minha opinião. Eu acho que se a gente ficar em segundo ou quarto não muda muito, porque é aquela velha história de você quer ser campeão sem na escolha adversário. Então, pra mim, sinceramente, tanto faz e os jogos agora têm mais impacto em ver como que a gente joga em stage com estratégias diferentes. Eu acredito que o seed ele é interessante, sim, mas eu sempre falo isso aqui nas entrevistas, que, assim, parafraseando o Ranger, mas numa ótica um pouco diferente, que o seed ele vai ser um resultado do que você conquistar como equipe. Então, se você joga bem, se você está ganhando as partidas, seu seed vai ser uma consequência da sua preparação, do seu empenho. Então, realmente, você não pode escolher adversário, mas eu fico feliz que a gente conseguiu mostrar um jogo um pouco mais controlado hoje contra a Redemption. E também, como o Ranger colocou, a gente está podendo trazer coisas novas, está podendo ficar mais à vontade com a nova formação do time. Eu senti que todos os jogos, eu sei que é contra a Redemption, que é um time que já está rebaixado no campeonato, mas a gente viu que mesmo assim eles jogaram contra a PEN, venceram. Então, independente disso, eu acho que foi um dos jogos que o pessoal jogou mais à vontade, por isso fiquei bem feliz. Eu queria saber do Ranger como que ele estava de acordo semana passada em relação a todas as derrotas que teve, o Flamengo não jogando em um nível que a gente sabe que eles podem jogar, e o que mudou tanto de pensamento, qual foi o seu mindset para essa semana, se tudo que passou, tipo, meio que ele passou já, e como que você acha que você vai desempenhar aí para os próximos dois jogos? Então, a palavra que você usou, pra mim, é a chave de tudo isso, é mindset. As semanas, acho que as 2 semanas sem ser essa de treino, né? As duas anteriores que a gente teve foram uma das piores da minha vida, sinceramente. Assim, a questão de como a gente estava levando os treinos, a mentalidade que a gente tinha, como a gente tinha compromisso com os horários, como que a gente usava o nosso tempo para rever as jogadas e melhorar de fato, acho que estava sendo tipo muito, muito ruim. Assim, eu vou abrir o jogo com vocês e vou dizer que tipo assim, eu até falei pro Diogo, mano, se for continuar assim, eu não tenho interesse de continuar no time. Se a gente não for levar o negócio mais a sério, se a gente não se comprometer, porque assim, a gente tem total condições de ser campeão e a única coisa que estava impedindo a gente era o nosso mindset. Então a gente teve uma mudança drástica, uma mudança muito radical desde segunda-feira. A gente abdicou nosso dia de folga para a gente treinar mais e a gente se acertar como time. E agora que eu acho que a mentalidade de todo mundo está alinhada, a gente está aprendendo muito mais ao longo da semana. O desempenho que a gente teve hoje ainda não foi 100%, eu acho que a gente foi um pouco lento para executar o que a gente já sabe, mas eu tenho certeza que amanhã a gente vai voltar melhor. E eu tenho muita confiança no elenco, eu acho que agora que a gente garantiu nas semis, a gente vai ter uma preparação muito boa, eu tenho certeza disso, e que a gente pode ganhar de qualquer um. Boa tarde, Ranger. Boa tarde, Diogo. Fernando Paiva aqui. Boa tarde. E eu queria saber de vocês como que está sendo essa adaptação depois que o Lúcio saiu da equipe. A gente sabe que ele fazia muitas calls, muitas chamadas. Como é que está agora e como é que está a preparação para as semifinais? Primeiramente, parabéns pela classificação também. E como você mesmo falou, Ranger, o mindset do time, vocês parecem que essa semana estão bem mais, como que eu posso dizer isso, mais... Alinhados? Exato, eu não queria dizer preparado porque não era a palavra, alinhados. Parece que vocês estão mais em sintonia essa semana.
é devido a ter mais tempo para treinar? Como é que tá, na opinião de vocês e do Diogo também, por favor? Então, na minha opinião, o Lúcio é um jogador muito bom. Só que o grande downside dele é que ele pulava muito passo pra fazer as coisas dentro de jogo. Só que ele era muito direto e incisivo do jeito que ele dava cal. Então ele chegava, tipo assim, ele. Por mais que uma jogada não fosse tão boa, né, aos olhos do contexto geral do jogo, ele era muito incisivo tipo, decisivo. E ele chamava todo mundo pra fazer aquilo e todo mundo ficava na mesma página, bem rápido, pelo jeito que ele se comunicava. A saída do Lucy, ele deixou algumas lacunas no time, principalmente por questão de hábito, que a gente tinha alguns hábitos ruins de jogadas que acabavam dando certo porque ele era um caller muito decisivo. Então, a saída dele, a gente teve que meio que dar papéis na comunicação para cada jogador. Então, o Absolute fica responsável por algumas coisas, o Goku fica responsável por outras, e eu fico responsável por outras, e acaba que cada um fica se complementando no conhecimento, e eventualmente a gente vai ser um time cada vez mais forte. Ressaltar tudo que o Ranger falou, eu concordo em todos os níveis. Eu acho que ele deu um quadro bem real do que acontecia. E, acima disso, eu acho que o fator decisivo para o que está acontecendo é realmente dois pontos. O Jojo cada vez mais à vontade, não só como gameplay, mas como membro do time. Acho que ele está cada vez mais integrado na equipe. E dois, que é a presença do próprio Ranger como um dos main shot callers. E entendam, quando a gente coloca as calls do Ranger, não necessariamente é só a parte dele falar, mas também de como os outros usam a informação que ele passa. Então a gente inicialmente tinha bastante dificuldade, porque o estilo de ver o jogo do Ranger, como ele mesmo colocou, é um estilo mais estratégico, mais cadenciado, e o estilo do Flamengo, com o Lucy como main shot caller, era extremamente frenético, o que tinha seus pontos positivos, já que muitas vezes o adversário não tinha nem tempo de reagir, mas ao mesmo tempo, em jogos onde fossem um pouco mais truncados, um pouco mais equiparados, esse estilo talvez não encaixasse uma vantagem cedo, poderia ser um problema. Então, passar para um novo estilo e estar entendendo como fazer e como tudo funciona é algo que é muito importante para a nossa equipe. Inclusive, agora é mais interessante ainda porque a gente está podendo adaptar e melhorar esse estilo numa semana onde já está classificado. Obrigado, Ranger. Obrigado, Diogo. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Ranger. Vitor Fonseca falando. Eu quero falar um pouco de toda a situação que foi falada sobre o Flamengo e o seu rompimento com a T1, né, a parte administrativa do time. Eu queria saber o quanto isso afetou a rotina de vocês de treinamento, pensando em jogar essa super semana decisiva para o Flamengo, e perguntar especificamente para o Ranger, que em algumas outras entrevistas ele já tinha, inclusive para mim, elogiado a atuação da T1 e do próprio Cacavel na parte administrativa do time. Como que vocês estão se sentindo nesse momento e o que a gente pode esperar desse novo Flamengo, se é que podemos falar assim? Pegou, fazer? Primeiramente, a questão de como afetou a rotina não mudou muito. A saída da Team One, né, do projeto. Como, né, teve o acontecimento com o coronavírus, a gente não tinha mais a possibilidade de usar a Game Office deles, que ficava dentro de um shopping. Então a gente já estava adaptado de outra forma para treinar. Então, se tivesse com a Team One no projeto ainda seria a mesma coisa, não ia ter muita intervenção. Questão da Team One, do gerenciamento deles de antes, eu gostava bastante do jeito que eles se portavam em relação ao time. Eles sempre tiveram um estilo de gerência que prezava muito pelo profissionalismo dos atletas e comprometimento deles. Então, assim, desde a primeira semana, quando acontecia alguma coisa errada, eles já cobravam da forma certa, na minha opinião, e eles tinham formas boas de compensar quem fazia as coisas certas. Então, eu acho que foi uma perda na questão de gerenciamento, porque o jeito que eles cobravam, eu acho que era o certo, assim, eu me identifico bastante com o estilo deles e com o comprometimento, assim, e mesmo sem eles, assim, agora a gente meio que optou pelo mesmo caminho para como a gente quer levar as coisas, os treinos e tal, como eu falei um pouco antes. Então, eu lamento essa parte do rompimento. Eu também concordo novamente com o Ranger. Acho que inicialmente para o projeto do Flamengo, especialmente após a nova fase do Flamengo, que foi esse começo de ano, a Team One ela foi elemento fundamental para a gente poder ter condição de treino. O ambiente que eles tinham era um office que, assim, até hoje é o melhor estabelecimento de treino que eu já participei, entre todas as equipes que eu passei.
E por ser um shopping, você tinha extrema comodidade, além, é claro, deles disponibilizarem toda a staff, psicólogo, fisioterapeuta, a própria a parte administrativa eles realizavam muito bem. Então, com certeza, é uma perda. Lógico, a gente não estava podendo usufruir, como ele falou, por causa do corona. A gente parou de poder usufruir de tudo isso, é um lamentável. Mas, mesmo assim, sim, é uma perda e a gente tem que saber lidar com isso agora, já que os problemas são coisas fora da gente, fora da esfera esportiva, são problemas administrativos, são problemas fora do League of Legends. Então a gente tem que saber manter o foco, a cabeça no lugar. E também, falando agora da parte administrativa, eu tenho certeza e confio bastante na administração do Flamengo para resolver tudo o mais rápido possível. A gente conseguiu paliativamente, tanto com o Corona como essa situação, estar realizando um trabalho de gaming house praticamente. Conseguiu essa possibilidade, o que para mim foi uma grande vitória e que se converteu numa vitória maior ainda com a nova mentalidade de treinos que a gente colocou a partir dessa semana, que é algo que, de novo, se o Ranger coloca felicidade em a gente conseguir adaptar isso, no meu caso eu fico ainda mais feliz, porque eu sei que depois da saída do Stardust, depois de tudo que aconteceu, cada vez mais é complicado motivar jogadores dentro desse cenário. O mundo está muito maluco, né? Então eu fico feliz que eles conseguiram colocar a cabeça no lugar e a gente teve um mindset muito melhor. Espero que só melhore daqui pra frente. Legal, Diogo. Ranger, eu quero só concluir parabenizando vocês, porque eu mesmo, nas minhas entrevistas coletivas, já disse o termo Novo Flamengo umas 5 vezes só nesse split. Então, se reinventar tantas vezes e continuar jogando em alto nível como vocês estão, muito legal de se assistir. Valeu, parabéns para vocês. Obrigado. Valeu. Muito obrigado a todo mundo, boa tarde, viu? Valeu, pessoal. Boa tarde. Até mais. Valeu, Obrigado, boa Diogo. tarde. Obrigado, Ranger. Valeu, boa tarde.